Salve família Tricolor, Turbina por aqui, repercussão pós-rodada da Libertadores. A gente vai falar sobre o jogo do São Paulo e do Botafogo, além dos outros confrontos pelas quartas de finais da Libertadores. Vamos também conferir os destaques da coletiva do técnico Luiz Ubeldia. E você é meu convidado para esse vídeo, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Muito obrigado também aos novos inscritos aqui no canal. Ative o sino de notificações para vocês receberem os novos vídeos, que é importante. E vamos aí falando de informação da Libertadores, né? Primeiro vamos falar, né, galera, da rodada aí da Libertadores, tá? Então, teve o primeiro confronto das quartas de finais, né? O Colo-Colo empatou com o River Plate em 1-1. Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0, jogando em casa, né? Botafogo e São Paulo, o jogo icônico aí do Tricolor em 0-0, um jogo muito disputado, principalmente no segundo tempo. Porém, o São Paulo que teve um primeiro tempo muito ruim, com domínio total do Botafogo, mas o São Paulo que segurou o 0-0 aí no placar. O resultado foi muito importante para o São Paulo. O Flamengo perdeu em casa para o Penharol, o jogo que acabou agora há pouco aí, né? O Penharol vencendo por 1-0. E na próxima quarta-feira e quinta-feira tem os confrontos aí de volta, né? O São Paulo define em casa, o River Plate também, o Atlético Mineiro também define em casa e o Flamengo que joga fora de casa, mas tem aí um placar ruim, né? Tem um revés contra o Penharol e precisa tirar a diferença de um gol para conseguir avançar, né? Então aí jogos da Libertadores nessa rodada. Na próxima semana aí tem os confrontos de volta, né? Então, jogos importantes, ó. Terça-feira, River e Colo-Colo. Na quarta, né, São Paulo e Botafogo. Atlético Mineiro e Fluminense jogam também na quarta, mas às 19 horas. E na quinta-feira, às 19 horas, Penharol e Flamengo, né? São aí os confrontos das quartas de final da Libertadores. Pra gente falar, né, galera, do jogo do São Paulo aí, vamos pegar os destaques da coletiva do técnico Luiz Ubeldia. Ubeldia que valorizou o empate, né? Disse que o São Paulo soube sofrer, que isso é Libertadores, Libertadores é dessa forma. Outros jogadores também concederam entrevistas e falaram isso, Lucas Moura, Rafinha, e a gente vai conferir os destaques extra-campo para falar dos destaques, né, do Zubeldia. Vamos conferir aí as informações na íntegra, né? Ó, o Zubeldia valoriza o sofrimento do São Paulo e confia em classificação no Morumbis, né? E abre aspas aí, isso é Libertadores. O técnico Luiz Zubeldia que concedeu uma entrevista juntamente com o Rafinha após a partida, né? E os destaques importantes aí, né, galera, do Zubeldia. Primeiramente, né, o Zubeldia disse aí, ó, tivemos dificuldades de reter a bola por conta da pressão deles. Essa adaptação veio mais no segundo tempo. Os jogadores deles podem driblar e criam jogadas individuais. É a Copa, se sofre e é assim. Tivemos compromisso e sofremos. Felicito a equipe pelo que fizeram e no segundo tempo tiveram melhor ordenados, depois melhoraram o jogo, né? Destaques aí do Zubeldia a respeito do jogo. Disse também sobre a criação de jogo, né? O São Paulo que foi muito criticado, né, galera, nas redes sociais pela postura dentro de campo, pelo mau futebol apresentado. O Zubeldia falou o seguinte: quanto à criação de gols, melhoramos. Contra o Nacional não criamos nada. Ganhamos do Tajeres, empatamos com o Nacional em uma partida difícil. A diferença é que nesses jogos tivemos mais a bola, mas não tivemos chances. Hoje, no segundo tempo, tivemos uma chance clara. Sabia que corrigindo algumas coisas melhoraríamos no segundo tempo. Ele falando aí que a pressão do Botafogo sobre o São Paulo foi aí uma virtude do rival, né? No primeiro tempo, mas que o São Paulo tinha que correr melhor, né? O segundo tempo mudando algumas peças, mudando algumas coisas, né? No segundo, jogamos mais tranquilos e o rival não criou tanto. E de fato, no segundo tempo, o São Paulo equilibrou bem com o Botafogo, né? Teve até uma chance clara com o Caleri, mas que foi desperdiçada, né? O técnico Luiz Ubeldia também falou a respeito do Luciano, né? Questionado sobre o Luciano, ele até fez uma pergunta ali pro repórter se o Luciano
se ele tinha medo do Luciano, né? O que ele estava querendo ouvir, o que ele queria que o Zubeldia dissesse, né? Ali meio desagradável, né? O comportamento do Zubeldia naquele momento. Porém, galera, é uma pergunta muito conivente em relação ao que está acontecendo, né? E a gente tem que saber aí que o Luciano não vem jogando nada e não dá para o Zubeldia também ficar passando pano, né? Tem que falar realmente a verdade, que o Luciano não está bem e que o William Gomes estava pedindo passagem e merecia a titularidade. E para isso, a troca do William para a esquerda e o Lucas para o meio pode aí ser sim uma grande mudança no ataque do São Paulo, né? Juntamente com o Luciano no banco. Então, o Zubeldia aí, às vezes, na minha opinião, erra muito no comportamento nas coletivas, né? Sobre isso daí, ó, ele acabou falando o seguinte, né, sobre o Luciano. O que você quer que eu fale? Risos, né? Deu risada ali. O que você quer escutar? Você tem medo dele? Se você me pergunta, é porque tem medo dele. Luciano é boa gente, bom profissional, tem a sua personalidade, mas não será nem a primeira nem a segunda vez que vai jogar. É um jogador muito importante, é muito boa gente, vai jogar, né? Disse aí o técnico Luiz Zubeldia a respeito do Luciano, né? Então aí sobre escalação também, ele acabou falando ali que ele tinha uma experiência já com a LDU, né? Sobre jogar com jogadores mais altos, por isso teve a escolha pela linha de 3 zagueiros e jogadores mais altos e forte fisicamente, né? Disse que o Alan Franco, em um momento importante, acabou até se tornando um lateral e o Rafinha vinha pelo meio, né? O São Paulo tem um número de jogadores a mais no meio, né? Ele até destacou aí que o Rafa jogava como 8 e o Alan como mais lateral. Porém, depois ele acabou fazendo a substituição pelo Ferrarese, né? Então aí trechos importantes e destaques da coletiva do técnico Luiz Ubeldia para a gente falar do São Paulo. Sobre as atuações, né, galera? A torcida que está na internet vota em relação à atuação dos jogadores do São Paulo, né? E para a gente conferir aí ó, os destaques da atuação, o Rafael teve a nota 6,5 do GE e 8 da torcida. O Alan Franco teve a nota 6,5 do GE e 7,7 pela torcida. Ferrarese, nota 6,5 do GE, 6,9 pela torcida. Arboleda, nota 6,5 do GE e 8,3 pela torcida. Sabino, teve a nota 6 do GE, 7,7 da torcida. Rafinha, nota 4,5 do GE e 4 da torcida. Wellington Rato, nota 5 do GE, 5,7 pela torcida. Bobadilha, nota 5 do GE, 5,5 da torcida. Luiz Gustavo, nota 5 do GE, 5,8 pela torcida. Lucas Moura, eu dei nota 0 para o Lucas no meu vídeo de pós-jogo. E a torcida aqui deu 3,8, o GE 4,5. Na minha opinião, uma das piores partidas do Lucas com a camisa do São Paulo. O Luciano, nota 4,3 da torcida e 5 do GE. Wellington, nota 5,1 da torcida e 6 do GE. William Gomes, teve a nota 6 do GE e 6,7 da torcida. E o Michel Araújo teve a nota 6 do GE, 6,9 da torcida. Já o Caleri, também uma partida horrorosa do Caleri, né? Desperdiçou um gol na cara, o que ele não costuma fazer, mas desperdiçou um gol, foi displicente no lance, né? E poderia ser o gol da classificação, né, galera? Então aí uma nota bem abaixo, eu dei 0 para o Caleri no vídeo de pós-jogo, e ele teve a nota 3,6 da torcida, 4,5 do GE. Já o André Silva não teve nota do GE, entrou pouco tempo, 5,2 da torcida. Luiz Ubeldia, 6 do GE, 5,8 pela torcida. A nota média de cada jogador na partida contra o Botafogo, né? Destaque da zona mista, o Rafinha acabou falando o seguinte, né? Abre aspas aí para o Rafinha, né? Rafinha que deu entrevista e falou assim, ó, jogo de Libertadores é assim, pegado. No segundo tempo, controlamos mais o jogo, ficamos mais com a bola e criamos algumas chances, inclusive. Tem que respeitar o adversário, mas estamos vivos.
levamos a decisão para casa, onde a gente sabe do nosso poder. Disse aí o capitão Rafinha, que projeta, né, o jogo de volta para vencer no Morumbi e conseguir a classificação pela Copa Libertadores. Informações do São Paulo, né, galera? O São Paulo retorna agora pelo Brasileirão no domingo, tem o confronto no Morumbi contra o Internacional. O São Paulo que enfrenta o Inter em casa. A rodada do Brasileirão aí no domingo às 6h30. E a gente volta aí para falar também das notícias e informações do São Paulo. Quero aqui deixar um abraço e os nossos mais sinceros sentimentos ao Júlio Casares e à família, né, do presidente do São Paulo, que infelizmente aí perdeu a sua mãezinha, né, galera? Perdeu a mãe. A gente sabe que não é nada fácil, né? Perder um parente assim tão próximo, principalmente a mãe, né? Mãe e pai são insubstituíveis. E um grande abraço aí e sentimentos à família do presidente Júlio Casares e ao Júlio Casares aí. A gente fica por aqui, obrigado pela sua presença. Uma análise rápida sobre essa repercussão aí de Botafogo 0, São Paulo 0, as informações de destaque da coletiva, além da nota de cada jogador. E a gente volta aí com vídeo nesta sexta-feira, com live aqui para falar de São Paulo e Internacional que se enfrentam no domingo, além das informações do São Paulo. Se liga no canal, deixa aí o seu like, ativa o sino de notificações. Muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço, tamo junto sempre. Eu.